Fala pessoal, tudo bem com vocês? Alessandro Calliope aqui para o Estandarte da Liberdade, no nosso estudo semanal das mensagens da última Conferência Geral dos membros do Coro dos 12 Apóstolos e da Primeira Presidência. Como a gente sempre começa aqui esse vídeo do estudo semanal, eu peço, caso você ainda não seja inscrito e não siga o Estandarte da Liberdade nas redes sociais, vai lá rapidinho, tá certo? Clica nesse botãozinho aí de se inscrever aqui no canal. Depois que você assistir esse vídeo, aí você vai lá no canal do Estandarte da Liberdade e dá uma navegada lá por todos os conteúdos que a gente tem lá. Você vai ficar impressionado. É muita coisa que vem sendo produzida já há muito tempo no ensino e no estudo do Evangelho, na pregação do Evangelho, lives com autoridades gerais. Hoje mesmo o Estandarte divulgou aí no Instagram uma live que o irmão Antônio Carlos fez com o Elder Uceda, da Presença da Área. Foi uma entrevista maravilhosa, muitos ensinamentos. Então isso é só um pedacinho de todo o conteúdo que está sendo criado aqui pelo Estandarte da Liberdade, tá bom? Então se inscreve aqui no YouTube e também segue o Estandarte lá nas outras redes, tá? Instagram, Facebook, TikTok e tudo mais, tá bom? Então vamos para o estudo da nossa semana. Como vocês sabem, esse quadro aqui, esse estudo, ele é também uma contagem regressiva para a próxima conferência. Então, a partir de hoje, nós vamos estudar os discursos dos membros da primeira presidência. Elder Eyring, Elder Oaks e do presidente Nelson. O que significa, então, que nós podemos presumir que faltam 3 semanas para a conferência geral, tá certo? Temos essa aqui que estamos agora, onde vamos estudar o discurso do presidente Eyring. Próxima semana vamos estudar o discurso do presidente Oaks. E na semana da conferência vamos ter o privilégio de estudar aqui juntos, lembrar um pouquinho mais do discurso do nosso amado profeta, o presidente Nelson. Tá bom? Mas vamos então para o estudo dessa semana com a mensagem do Elder Eyring, do presidente Eyring, que teve como tema o nosso companheiro constante. E ele vai falar aqui muito sobre a companhia do Espírito Santo e o que eu e você podemos e precisamos fazer para ter esse privilégio de ter a companhia do Espírito cada vez mais presente em nossa vida, tá? E o presidente Eyring, ele foi muito aberto e muito pessoal na introdução do discurso dele, porque ele fala que ele queria deixar essa mensagem para os descendentes, né? Ele queria compartilhar algo que ele aprendeu durante a vida dele, que vai ajudar os descendentes a ter mais a companhia do Espírito. E ele usa até o seguinte termo aqui na mensagem dele: essa será uma carta aos meus descendentes. Tá? E tá aqui, ó. Então esta mensagem hoje é uma breve carta aos meus descendentes, que pode ajudá-los quando eu não estiver com eles, nos dias emocionantes que estão por vir. Então nós somos privilegiados de participar dessa carta que o presidente Eyring está deixando para os descendentes e que vai ajudar muito cada um de nós nos dias que estão por vir, como ele descreve aqui, emocionantes. Então vamos lá. O presidente Eyring disse que com o passar dos anos na sua vida, ele começou a compreender melhor o que é necessário para nós termos mais a companhia do Espírito Santo. Ele começa essa parte e aí ele compartilha já uma escritura do livro de Mórmon, onde fala sobre os filhos de Lehi, de Nefe, de Elamã, já bem mais lá na frente da história do livro de Mórmon. A escritura diz o seguinte, que ele usou na mensagem dele: e no 79º ano começaram a surgir muitas contendas. Aconteceu, porém, que Nefe, Lehi e muitos de seus irmãos, que conheciam os verdadeiros pontos da doutrina, recebendo diariamente muitas revelações, pregaram ao povo, de modo que puseram fim às suas contendas nesse mesmo ano. Interessante como a pregação do Evangelho, como o Espírito do Senhor que estava presente na vida daqueles que pregavam, foi a ferramenta necessária para acabar com as contendas entre o povo, tá? E aí se a gente começar a ponderar sobre os tempos que nós estamos vivendo hoje, que existe muita contenda, né? A gente vê aí, tem pelo menos 2 guerras em andamento.
no mundo hoje em dia. Tem as questões políticas, que têm dividido muita gente. Tem as questões imigratórias, que têm trazido muitas contendas entre povos e países. Tem as questões esportivas, tem as questões de relacionamento, de opinião, enfim. São muitos fatores que contribuem para haver contendas hoje em dia. E se aumenta a contenda entre nós, é lógico que proporcionalmente a presença do Espírito também reduz. Então é proporcional, digamos assim, né? Se aumenta a contenda, dissensões, diminui a presença e influência do Espírito Santo, né? É uma proporção inversa, mas à medida que um cresce, o outro diminui proporcionalmente. É isso que eu estou querendo trazer aqui para o nosso estudo, aqui para a nossa conversa. Então, assim, a pregação do Evangelho é uma arma fundamental para acabar com essas desavenças, com essas dissensões, né? E eu e você temos essa incumbência, essa responsabilidade de ser esse ponto de pregação do Evangelho, tá? Nós temos que ter certeza que dentro das nossas unidades, nas nossas alas, ramos, estacas, distritos, missões, enfim, não há espaço para contendas, tá? E que sim, há espaço para opiniões diferentes, opiniões divergentes, para preferências, né, que um tenha diferentemente de outra pessoa. E que essas diferentes opiniões, essas diferentes maneiras de pensar, elas não podem ser um ponto da perda da influência do Espírito Santo, tá? Então o presidente Arjen, aqui no decorrer da mensagem, ele vai tentando trazer conselhos, ensinamentos para ajudar a nós a mantermos a influência do Espírito Santo e assim eliminarmos qualquer tipo de contenda. Imagine se todos os habitantes dessa terra hoje tivessem o conhecimento da doutrina da Companhia do Espírito Santo, tivessem feito convênios no batismo de tomar sobre si o nome de Cristo, né, de recordá-lo sempre, nós não estaríamos vendo contendas, guerras e qualquer outro problema. Infelizmente não é a realidade, neste momento da nossa vida, da mortalidade, né? Mas ainda assim nós temos a responsabilidade e o dever de sermos pacificadores, e aí já usando palavras do nosso profeta, mas de manter o Espírito Santo conosco. E aí o presidente Arjen, então, ele continua trazendo outros exemplos agora de Nef, já o primeiro Nef agora, tá? Quando ele teve que voltar a Jerusalém para buscar as placas lá no Palácio de Labão, e a forma como aconteceu. E aí o presidente Arjen usa aquela escritura famosíssima, né, de Nef, depois que estava dentro do palácio, quando ele diz o seguinte: e fui conduzido pelo Espírito, não sabendo de antemão o que deveria fazer. E aí o presidente Arjen fala o seguinte: senti-me motivado ao saber que Nef foi guiado pelo Espírito a cada minuto durante a noite, cumprindo a tarefa do Senhor. Nós precisamos, e vocês precisarão, da companhia constante do Espírito Santo. Nós a desejamos, mas sabemos por experiência própria que não é fácil consegui-la. E aí, claro que cada um de nós aqui vai concordar com essa declaração do presidente Arjen, né? Realmente não é fácil de conseguir essa companhia constante, principalmente pela natureza falha e carnal de cada um de nós. Porém, o fato de ser uma tarefa árdua e que exige muito trabalho, não torna a tarefa impossível. O presidente Arjen aqui, ele reconhece que para nós, no nosso dia a dia, é difícil manter constantemente a presença do Espírito Santo. Porque nós somos falhos, porque, como ele diz aqui, pensamos, fazemos ou dizemos coisas em nosso dia a dia que podem ofender o Espírito, né? E mais uma vez trazendo a nossa natureza falha, carnal, para isso. Porém, é um exercício que eu e você temos que colocar em prática diariamente durante toda a nossa vida. De nos esforçarmos para sermos merecedores da companhia do Espírito Santo. Primeiro é o seguinte: nós fizemos convênio, tá? O Senhor prometeu que vai manter o Espírito conosco se formos fiéis e obedientes. Então a nossa parte desse acordo, a nossa parte do convênio, é fazer tudo ao nosso alcance para continuar digno que o Espírito esteja conosco diariamente. Essa é a nossa tarefa, minha e a sua, tá certo? E que precisa ser praticada diariamente. Aí agora vem aqui na mensagem uma parte que eu gostei muito, porque mostra muito como os nossos líderes, como os apóstolos e profetas,
eles são, e aí usando a linguagem popular, eles são gente como a gente, tá? Vimos até outro dia o presidente Nelson contando quando, em um momento da vida dele, ele teve dificuldade em pagar o dízimo. E isso mostra que eles são homens que passam por dificuldades, tribulações, tentações, assim como nós. E olha só o que o presidente Ayrin disse nessa mensagem. Ele disse o seguinte, ó: quando me sinto distante do Senhor, quando as respostas às minhas orações parecem demoradas, aprendi a seguir o conselho do presidente Nelson, de examinar a minha vida em busca de oportunidades de me arrepender. Ele nos lembra, e aí ele vai parafrasear o presidente Nelson: o arrependimento diário é o caminho para a pureza, e a pureza traz poder. Então, o presidente Ayrin, ele compartilha conosco momentos de quando ele tem dificuldade de sentir o Espírito, de quando ele sente que a oração dele não está sendo respondida. E eu e você tenho plena certeza que já estivemos nessa posição, de achar que o Senhor não nos escuta, que Ele não está olhando por nós, que fomos esquecidos, ou em alguns cenários mais extremos. Eu já, por exemplo, já usei essa palavra, na qual me arrependo muito, já pensei, já senti que teria ter sido abandonado pelo Pai Celestial. Algo que jamais vai acontecer, tá, gente? Com nenhum de nós. Isso jamais vai acontecer. E aí o presidente Ayrin então dá esse conselho aqui, ó: se tiverem dificuldade em sentir o Espírito Santo, vocês devem ponderar se existe algo do qual devem se arrepender e receber o perdão. Orem com fé para saber o que fazer para serem purificados e assim qualificarem-se mais para ter a companhia constante do Espírito do Senhor. Se quiserem receber a companhia do Espírito, terão que desejá-la pelos motivos corretos. Que bênção maravilhosa. Então, já chegando aqui no finalzinho da mensagem do presidente Ayrin, ele conta uma experiência de quando uma mãe ligou para ele falando que a filha estava muito receiosa, muito temerosa, e que a filha poderia tomar decisões erradas que poderiam prejudicá-la na vida. E ela ligou para o presidente Ayrin, ele foi inspirado a ligar para os mestres familiares na ocasião, né? Ainda não se chamavam ministradores, e um deles teve o mesmo sentimento de que aquela irmã poderia estar sendo tentada a tomar decisões incorretas. E o presidente Ayrin relata que esses mestres familiares foram até a casa da irmã para conversar com ela. A princípio ela ficou relutante de contar o que estava acontecendo, mas depois ela reconheceu que somente através do Espírito Santo aqueles irmãos seriam capazes de estar ali na casa dela falando sobre essa situação. Que não existe uma outra forma de alguém ter sabido do ocorrido se não fosse através do poder do Espírito Santo. E ele então enfatiza mais uma vez a importância de eu e você fazermos tudo ao nosso alcance para mantermos a companhia do Espírito conosco, tá, gente? Eu acho que a maioria de nós que está acompanhando esse estudo aqui já fez convênios no batismo, muitos já fizeram convênios no templo, alguns estão se preparando para fazer convênios, e é muito importante que nós saibamos a importância desse convênio e saibamos a importância de guardar esses convênios. As promessas contidas neles são grandiosas. Elas podem abençoar a nossa vida de forma que nós não compreendemos completamente. O Espírito Santo é capaz de guiar, consolar, ensinar, instruir, confirmar, testificar, aliviar, enfim. São diversas as funções que o Espírito Santo exerce na nossa vida. Porém, para isso, nós temos que manter a influência dele próxima e permitir que ele tenha essa influência sobre nós, tá? Então eu queria encerrar aqui o estudo dessa semana dizendo quão importante é essa companhia do Espírito Santo, convidando cada um de nós, tá, a nos esforçarmos e fazermos tudo para ter o Espírito como nosso companheiro constante, para que assim tenhamos uma vida, digamos, mais segura nesse mundo tão conturbado que estamos vivenciando hoje, tá bom? Esse foi o estudo da semana, mensagem especial do presidente Ayrin, segundo conselheiro na primeira presidência. Como disse, estamos na contagem regressiva, faltam 3 semanas. Na próxima semana vamos estudar o discurso do presidente Oaks, e então na semana seguinte, que é a da conferência do nosso amado profeta. Tá bom, gente? Obrigado por estar aqui acompanhando o estudo da conferência geral. Obrigado pelos comentários que tem deixado nos vídeos. Compartilha o nosso conteúdo, se inscreve no canal, como disse lá no comecinho.
e visita aí também o Estandarte da Liberdade nas outras plataformas de mídias sociais e ajuda a gente a compartilhar esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à influência do Evangelho de Jesus Cristo, tá bom? Muito obrigado e a gente se vê então na próxima semana. Tchau, tchau.